Oi, oi, povo sexy! Larissa, sexóloga, especialista em não monogamia e fetiches. E hoje o tema é visibilidades assexual e intersexo. Eu tô falando hoje sobre esses assuntos pelas datas comemorativas que a gente teve e está tendo no momento. Então, para quem não sabe, dia 26 de outubro é o dia que se comemora a conscientização e a visibilidade intersexo. E essa semana é a semana da visibilidade assexual. Eu coloquei nos meus stories do Instagram umas perguntinhas, umas enquetes e tudo mais. E vou até pegar aqui que eu anotei quanto que deu nas respostas. Eu perguntei se as pessoas sabiam o que significava essas nomenclaturas, né? O que significava, o que quer dizer assexual. 63% das pessoas disse que sim e 37% disse que não. E eu ainda arrisco dizer que parte dessas pessoas que disse que sim, talvez saiba uma parte das pessoas que fazem parte desse grupo de assexuais, mas talvez não sabe uma grande outra parte disso. E a respeito da pergunta de intersexo, 43% das pessoas falou que sabia o que queria dizer intersexo e 57% disse que não faz ideia. Então, estamos hoje aqui para esclarecer um monte desses nomes, nomenclaturas. Segura na minha mão firme, vamos com coragem, porque tem muitos nomes. Eu vou tentar minimizar a quantidade de nomenclaturas que vamos usar aqui hoje. Eu quero um dia realmente fazer tipo um dicionário, um glossário, uma live sobre isso, sobre várias nomenclaturas, sobre a sexualidade humana. Mas é difícil a gente fazer tudo de uma vez só, porque são muitos nomes e tem muitas dessas classificações que estão em discussão, em construção. Então, não tem quadradinhos, caixinhas fechadas para tudo. E lembrando que os rótulos não são para estereotipar pessoas, não é pra gente aprisionar pessoas em estereótipos, em comportamentos. É simplesmente para dar nome ao que as pessoas são, ao que as pessoas fazem, ao que as pessoas sentem. Se um dia eu já fui bacharel em educação física e hoje em dia eu trabalho como sexóloga, eu mudei o meu nome, né? Como eu me apresento. Antes eu era, sei lá, professora de pilates. Hoje em dia eu sou sexóloga. Eu continuo sendo Larissa, mas eu posso mudar. Então a sexualidade humana, ela também pode ser fluida, assim como a parte disso, né? A orientação, por exemplo, a orientação sexual de uma pessoa, ela pode nascer e morrer com a mesma? Pode ser que mude com o tempo. Então, esses são os esclarecimentos iniciais. E antes de eu partir para as explicações em si, eu quero lembrar vocês, para quem tá aí desantenado, desatualizado, quem não viu os meus últimos posts, dá uma conferida lá, que inspirada aí no Halloween, que eu amo de paixão, eu criei um workshop online, que vai acontecer do dia 9 ao dia 11 de novembro, que é o Encare Seus Monstros. Então, dá uma olhadinha lá e fala aqui comigo no PV para se inscrever, tá bom? Mais tarde eu falo um pouquinho mais sobre esse workshop. Então, vamos partir primeiro para a assexualidade e depois eu vou falar um pouquinho sobre intersexo. Lembrando que nas lives a gente nunca dá conta do assunto todo, porque é tudo muito amplo, então é uma introdução ao assunto. E eu também gosto de trazer pessoas que têm as vivências. Hoje eu tô aqui sozinha, então eu não sou nem intersexo, nem assexual, então em outras oportunidades eu quero muito trazer pessoas que tenham essas vivências para trazer a experiência delas, que enriquece aí as nossas informações, nossos saberes, e é muito legal de ter essa empatia e ter essa escuta acolhedora de pessoas que passam por isso, porque a gente repensa muito melhor a nossa realidade e a nossa leitura da realidade alheia do que ficar só
na teoria, não é mesmo? Tá, esse aqui é pro intersexo. Vamos passar para cá. Teve um outro momento, numa outra live, que eu falei sobre as diferenças entre algumas orientações, que existem outras também, mas eu foquei na orientação sexual, afetiva e romântica. E naquela live eu trouxe a sugestão de alguns Instagrams para vocês seguirem. Eu falei sobre 4 deles e hoje 3 desses 4 eu vou retomar. Então o @coletivo Abrace, que é um coletivo de pessoas assexuais. Esse ACE no final do Abrace é um trocadilho, porque esse ACE é um jeito de abreviado, digamos assim, de chamar as pessoas assexuais. Então elas também se classificam, se denominam ACEs. Temos também o @um aromântico qualquer, que também fala um pouco de outros aspectos aqui que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho. E o meu professor que deu a aula na pós que eu fiz, que trouxe esse tema da assexualidade, e que também trouxe membros do coletivo Abrace lá para conversar com a gente, é o @Breno Rosostolato. Então, se vocês quiserem, peçam aqui nos comentários, que depois eu deixo por escrito para vocês também. Belezinha? Então, lá vocês vão encontrar mais pessoas que têm as vivências, que vão dividir a vivência deles com a gente, e vão trazer memes, vão trazer assuntos pertinentes aí ao redor dessa temática, que é muito importante da gente entender um pouco melhor. Então, a respeito de assexualidade. Em junho, eu fiz posts curtos a respeito disso, porque em junho é o mês de trazer visibilidade para a comunidade LGBTQIA+. E aí, cada dia é dedicado a um certo grupo específico. Então, no dia dos assexuais, eu trouxe o post. Nos dias dos demissexuais e dos gays, que também estão dentro da sexualidade, que eu já vou explicar, eu coloquei posts também. Então, se quiserem, deem uma conferida lá, tem as bandeiras e tudo mais. E se vocês quiserem, provavelmente amanhã eu vou estar postando também alguma coisa a mais da teoria desse assunto de hoje em algum post meu de amanhã. A sexualidade não quer dizer que a pessoa não tem desejo sexual necessariamente. É em relação à atração sexual. Então, ela pode ser total, que a pessoa nunca sente essa atração sexual, ou interesse em sexo, ou práticas sexuais. Ou que ela é rara, que ela é condicional. Então, não necessariamente essas pessoas não fazem sexo ou não gostam de sexo. Então, assexuais estritas, essas pessoas realmente não sentem atração sexual por nenhuma pessoa. O que não quer dizer que elas não sintam atração afetiva ou romântica. Então, elas podem ter essa orientação afetiva sem ter esse interesse sexual. As pessoas que são demissexuais, elas não conseguem sentir essa atração sexual, a não ser que elas já tenham criado esse vínculo afetivo, essa conexão especial com essa pessoa. Então, ela não vai só ver um corpo bonito e sentir atração sexual pela estética. Então, ela vai precisar ter esse vínculo para daí a atração, o desejo sexual surgir. Não é como os alossexuais, que são as pessoas que são o contrário de assexuais. Quem não tá no grupo de assexuais é alossexual. Então, para alossexualidade, é como se fosse a sexonormatividade. Se a gente tem atração, se a gente gosta de uma pessoa, se a gente tá tudo bem naquele relacionamento romântico, afetivo,
etc., o normal, a consequência natural para as pessoas alossexuais é sentir esse desejo, essa atração sexual. E a gente também tem essa coisa de simplesmente olhar para alguém, achar bonito e ter certos tipos de corpos que a gente vai sentir esse impulso sexual, essa atração sexual por essas pessoas, mesmo não sabendo quem são, quais são, não tendo vínculo nenhum com essa pessoa. Pode ser que mesmo a pessoa alo, ela tenha essa atração e aí não conheceu melhor a pessoa, não gostou e aquele desejo vai sumir. Que é muito diferente do demi. O demi, o demissexual só vai sentir algum desejo sexual a partir do momento que já se criou um vínculo com essa pessoa. Certinho? Se tiver alguma pergunta, pode colocar. Lembrando que quem tá aqui ao vivo no Instagram também tem a caixinha ali, que antes era uma caixinha, agora uma bolinha ali, que eu não clico, então não mostra a pessoa que mandou ficar anônima, tá bom? Então, fora os demissexuais, então, espero que vocês já estejam entendendo, mesmo sem os desenhos aqui, que amanhã eu posso pôr de novo, tem um espectro, não é simplesmente o estrito e os alossexuais. Os assexuais estritos estão no polo contrário, digamos assim, das pessoas alossexuais, que são essas pessoas que a gente considera as mais comuns, que sentem desejo, atração sexual, interesse em sexo. Sexo é uma consequência natural, digamos assim, dos relacionamentos. E entre esse ponto e outro, tem um espectro aí que é a área cinza, que entram esses demissexuais, os greys e os fluidos. Então, eu já falei dos estritos, assexuais estritos, falei dos demissexuais. Agora vamos falar dos greys, ou cinzas, né, que estão nessa área cinza aí, que são as atrações sexuais raras ou muito condicionais. Elas precisam de uma condição, de uma circunstância específica que faça aquela pessoa sentir aquela atração. Então, não é qualquer circunstância que, por exemplo, uma pessoa alossexual, em qualquer circunstância, em qualquer situação que esteja tudo bem, né, que não esteja atrapalhando ali, estressando nem nada, vai sentir essa atração sexual pela parceria. E já, ou por outras pessoas também, já a pessoa grey, ela precisa de certas coisinhas acontecendo ou certas circunstâncias aí, algumas condições específicas para que esse desejo surja. Então, ele pode ser um desejo fraco, pode ser um desejo condicional, pode ser, né, muito raro. Então, essas pessoas estão na escala cinza aí, são os grey. Grey assexuais ou cinza sexuais. Cinza sexuais. E os fluidos, na verdade, são os assexuais que transitam de fase em fase entre esses três tipos, digamos assim, de assexuais. O estrito, demi e grey. Tranquilinho? Perguntinhas? Não se perderam tanto no meio do caminho? Eu sei que são muitos nomes. E, gente, lembrando que não é pra gente, né, se apavorar com os nomes. Os nomes são pra quem tem interesse, pra ajudar as pessoas que vivem isso e querem se identificar e ter esse sentimento de pertencimento, né, encontrar grupos que sentem as mesmas coisas ou têm experiências parecidas. Então, a sexualidade não quer dizer que a pessoa não sinta desejo sexual. Tem muitos assexuais, por exemplo, que elas não vão sentir atração sexual por ninguém, mesmo os estritos, só que eles vão gostar de, por exemplo, de vez em quando se masturbar. Por uma questão mais até física, biológica, fisiológica. E até podem sentir prazer, podem gostar dessa prática. Tem outros que nem isso vão querer e tá tudo bem. Lembrando também que é diferente a assexualidade de pessoas que têm alguma realmente patologia ou estão com algum distúrbio da libido que era
é considerada normal e baixou por algum motivo que não é normal, compatível com a idade, com aquela fase da vida daquela pessoa. Então aí ela tem que, lógico, procurar ajuda médica, ver se tá tudo bem. Mas essas pessoas que são assexuais, elas fazem os exames, as taxas hormonais estão todas certinhas, todas normais, não tem nenhuma patologia ali acontecendo, nenhuma doença, nada a ser tratado. Elas simplesmente são assim. E tá tudo bem. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha que eu tenha pulado aqui. Ah, Carol, saudades também, lindona. Pena que quando eu cheguei aqui em São Paulo você já tinha ido embora. Mas na próxima, quem sabe? Alguma perguntinha sobre a sexualidade? Então, partindo para essas pessoas assexuais, para a parte de orientação sexual. Então, não é porque a pessoa é assexual que ela não pode ter atração afetiva, lembra? Então, ela pode ser uma pessoa assexual, né, dentro desse espectro todo aí, desde o estrito até demi, grey, fluido. Pode ser hétero, homo, bi, né, na afetividade. Assim como ela pode ter essa atração romântica ou não também. Então, os aros, ou os aromânticos, não são as pessoas, não é que elas não fazem gestos que a gente considera românticos, tá? É um pouco diferente. É mais no sentido de que elas não veem sentido da gente chamar de romance, sendo que a gente faz esses mesmos gestos para outras pessoas que não são as nossas parcerias afetivas, né? Que a gente chama de românticas ou sexuais, enfim. E a gente só chama romântico quando é com essas pessoas. Mas, por exemplo, segurar a mão na rua, abraçar, assistir um filme coladinho com um parente, um amigo, uma amiga, a gente não considera um ato romântico. Só considera isso um ato romântico quando é essa parceria. Então, as pessoas aromânticas não veem sentido no conceito de romance. Então, é isso. É um pouco diferente do que a gente imagina logo de cara quando a gente fala de aromanticidade. E lembrando, gente, se tem alguma pessoa, né, assexual, ou enfim, que vive qualquer uma dessas nomenclaturas que eu tô trazendo aqui pra vocês, e queira me corrigir, que eu, né, falei alguma coisa que não tá tão certa, não é porque eu sou sexóloga que eu sou a dona da razão, e que essas pautas também estão fechadas aí, quadradinhas, já certinhas. Como eu disse antes, elas estão em construção, e a gente tá aqui pra dialogar, pra conversar, pra ensinar e pra aprender também. Então, se você for uma pessoa com algumas dessas experiências, pode trocar aqui com a gente, e se eu falei alguma coisa errada, pode falar aqui comigo e me corrigir, tá bom? Acho que dessa parte dos assexuais, acho que tá bom por hoje, vocês não acham? Posso passar pra intersexo? Intersexo, gente, antigamente a gente chamava certas pessoas que nasciam com ambiguidade ali na genitália, por exemplo, de hermafroditas. Não se chama mais assim, tá bom? E uma pessoa intersexo, ela pode ter sim, já nascer com essa questão biológica já com as duas genitálias, o que é bem mais raro. Só que as pessoas podem ter outras condições que as coloque como intersexo. Hoje em dia, a gente chama essas pessoas, fala que essas pessoas intersexo têm distúrbio de desenvolvimento sexual, DDS. Isso pode ser congênito, pode ser nos cromossomos, pode ser gonodal, que é nos testículos ou ovários, ou genital, que é realmente nos órgãos ali que estão à mostra, para fora, né? O gonodal já são esses órgãos internos. Já tem muitas
já vi números diferentes, pessoas e pesquisas diferentes falando dessa proporção aí, né, de pessoas que nascem com essas questões. Eu não vou colocar número exato, porque eu vi diferentes. Eu já vi uma a cada 1.000, uma a cada 2.500, uma a cada 4.500, enfim. Só sabemos que provavelmente é um número maior do que de albinos e é um número aproximado com o número de pessoas ruivas. Então, se você já viu pessoas albinas na sua vida, se você já viu ruivos na sua vida, provavelmente, com quase toda certeza, você já cruzou o seu caminho com pessoas intersexo. É um tema bastante polêmico, porque a gente tá numa cultura que a gente tem essa visão muito binária, então que o sexo biológico teria que ser muito encaixadinho num padrão e o feminino em outro, né? Só teria o macho e fêmea, o masculino e o feminino. Na questão de gênero, a gente já tá começando a entender um pouco melhor que é muito mais do que só o binário. E também a questão do biológico, né? A gente encarava como ter que ser consertado. E já hoje em dia tem muitos médicos e muitas pessoas intersexo ou que tem pessoas na família intersexo que são ativistas do movimento e que pedem mais respeito em não fazer essa decisão nos bebês, né? Não é porque o bebê... Até porque tem alguns intersexos que eu já vou explicar um pouco melhor que só se entende mais tarde, não na hora que nasce. Mas os bebês que já nascem com alguma que a gente chama na biologia de anomalia, que não está dentro dessa normalidade, deste padrão de genitais masculino e feminino, né, macho e fêmea, que não faça essas cirurgias corretivas, porque depois pode ser que a pessoa se identifique com o sexo oposto ao que foi imposto na cirurgia, ou que ela esteja tudo bem com as duas genitálias. Então, se não tiver algum problema no sentido de atrapalhar para urinar, né, algum problema realmente, que deixe a pessoa adulta depois escolher se ela quer fazer cirurgia ou não e para qual lado ela vai querer fazer essa cirurgia. É muito polêmico, até porque eu já vi médico, por exemplo, falando que não é uma decisão só do médico, lógico, é uma decisão de uma equipe multidisciplinar, porque não se vê só a genitália hoje em dia, então se vê também a genética, esses cromossomos dessa pessoa, que pode ter muita variação aí, porque a gente acha que fêmea só tem o fêmea e o macho, né? A fêmea seria o XX, o macho para seres humanos. Pro macho seria XY. Mas tem pessoas XXX, tem pessoas XXXX, tem pessoas XXY, tem pessoas XYY, tem pessoas mosaico, que é uma combinação dessas. A mesma pessoa tem células de um jeito, células de outro. Então, assim, a variedade intersexo, esses estados intersexuais, já tem registrados 40 tipos. Então, é bem mais complexo e abrange bem mais pessoas do que a gente imagina. Já vi relatos de, por exemplo, a pessoa não ter feito a cirurgia, ter sido criada como menino, e aí, quando foi crescendo, foi percebendo que ela se identificava como mulher. E ela começou a menstruar e tudo mais, até a princípio falaram que provavelmente ela não ia conseguir engravidar, ela conseguiu ter a gravidez dela, ser mãe, e ela se considera, além de intersexo, também trans, né? Uma pessoa transgênera, porque ela foi, quando criança, criada para ser menino, criada como se fosse um menino, apesar dela
nesse caso específico, ela tinha a genitália ambígua verdadeira, que eles chamam, que é as duas genitálias mesmo. E foi criada como menino, e aí transicionou quando ficou mais velha e pro feminino. Já ouvi relatos de pessoas que agradecem muito de não terem passado por cirurgia, ou pelo menos não a cirurgia contrária, porque se, por exemplo, se tivessem tirado o útero daquela pessoa, ela ia ficar muito infeliz, porque ela gostou muito de ter engravidado, de ter sido mãe e tudo mais. Tem pessoas que vão tá ok com as duas genitálias e vão se identificar como não binárias. Tem pessoas que... Então, elas podem ser tanto intersexo cis, se elas nasceram com aquela condição, com cirurgia ou não, foi decidido ser criada como um gênero e depois ela continuou se identificando com aquele gênero, ela é uma pessoa intersexo cisgênera. Então ela é compatível com o que ela foi criada e com o que ela se vê, com o que ela se identifica. Voltei. Alguém tava me ligando, desculpa. E a pessoa pode ser trans, porque ela teve a criação para um gênero e depois se identificou com outro. Então, tem pessoas transexuais que não gostam quando as intersexo falam que elas são transexuais também, porque elas são intersexo. Então é diferente, elas não nasceram cis, né, de um jeito, foram criadas daquele jeito. Mas faz sentido, porque se ela foi criada pra se identificar com um gênero, um padrão de comportamento, e depois se identificou com o contrário ou com o diferente, é trans. Então, as pessoas intersexo podem ser, sim, cis ou trans. Então, elas podem não precisar dessa transição, não precisam transicionar mais tarde, porque do jeito que elas foram criadas desde nenê, criança, elas continuam se identificando, então elas serão cisgêneros. Ou elas podem ser trans, porque foram criadas de um jeito, e aí, com o passar do tempo, elas perceberam que elas se identificam com outro gênero. E tá tudo bem também. Eu não queria entrar em muitos detalhes aqui pra não confundir muito a cabeça de vocês. Mas como eu falei, tem essa variedade grande de 40 tipos de intersexo. Lembrando que quando a gente é um feto, quando tá lá na barriguinha da mamãe, ou do papai trans, da pessoa com o útero lá na gravidez, até os 2 meses, é tudo igual. E aí vai começar a mudar a aparência ali do genital conforme esse organismo vai responder aos hormônios. Que se é o XY, geralmente vai ter essa produção de testosterona que vai virilizar a genitália. Então vai deixar viril, que chamam, né? Então vai aumentar ali, vai nascer o pênis. Vai crescer o pênis. Então, até esse momento de 2 meses não tem essa diferenciação. Já ouvi também relatos de, por exemplo, falarem que a mãe tava... Já era, acho que a 2ª gravidez dela. E não estavam detectando exatamente o que ele tinha, mas falaram que ia ter muitos problemas, até sugeriram o aborto, né? A própria equipe médica. E aí os pais resolveram ter a criança e até então, até nascer e entender qual era a condição, o que estava acontecendo, eles achavam que a criança ia nascer com alguma deficiência mental, alguma deficiência física. E não, era só simplesmente a genitália que não era o padrãozinho, né, de macho nem de fêmea. Eles não deram detalhes de qual tipo de estado intersexual essa criança nasceu, mas é uma criança saudável, feliz. Ela, na verdade, ela teve vários problemas cardíacos. E aí eles falaram que é muito diferente você escolher em fazer ou não fazer uma cirurgia que é para sobrevivência da criança, que no caso era problema cardíaco, e
quando a equipe médica vem perguntando se você quer fazer ou não a cirurgia genital, que é só uma cirurgia estética, né? Ele não tinha problema para urinar nem nada. Então, eles, hoje em dia é mais fácil pela internet e tudo as pessoas se informarem, e aí eles se informaram e resolveram não fazer as cirurgias para deixar essa autonomia pro filho depois. Então, eles optaram por chamar de menino, colocaram um nome masculino, mas vão sempre ensinar para essa criança que a genitália é diferente e que ele pode escolher depois continuar nesse gênero e nesse nome ou mudar. Também já vi na TV um caso bem parecido, que daí a criança já estava maior. Inclusive, hoje em dia, já se passaram anos, eu não sei como é que ficou, se a criança continuou se identificando mesmo como menino ou não. Ter pessoas adultas hoje em dia que não passaram pela cirurgia é mais difícil, porque antigamente era de praxe fazer a cirurgia quando era essa questão que já se via, né? Porque pode ser que a pessoa, na verdade, só tenha essas diferenças internas. Então, assim que nasce, não vê. Ou hormonal, enfim. E a pessoa só percebe lá na puberdade. Então, que aí o desenvolvimento, poxa, parecia que estava para um lado, mas aí parece que está caminhando para outro. Também é um tipo de intersexo. Então, gente, para vocês que têm curiosidade de saber e tudo mais, corram atrás das informações, procurem depoimentos de pessoas que passaram por isso, ou pais que têm crianças assim, pra terem a opinião de vocês também, né? Eu acho que é bem interessante essa questão de deixar a autonomia da pessoa mesmo, porque eu já ouvi médico falando, tem alguns prós de você realmente fazer essa cirurgia em neném. Primeiro que, lógico, a recuperação no neném é muito mais rápida, é muito mais tranquila do que uma cirurgia num adulto. E também pela questão de preconceito, bullying, até em ambiente escolar. Porque se as crianças são, né, complicadas, porque elas aprendem muitos preconceitos que os adultos, né, nessa coisa estrutural toda, vão ensinando, vão repassando. E a criança é uma esponjinha, vai repetindo. E aí, se elas não entendem direito daquilo, elas podem, de repente, criar um bullying muito acirrado em cima dessa criança por ela ter, sei lá, uma genitália ambígua ou uma genitália um pouco diferente do que as outras entendem, ou ela já se apresenta como uma pessoa intersexo e aí pode ser que ela passe por uma série de preconceitos. É muito complicado, mas eu acho que é muito mais complicado depois a pessoa saber que foi feita uma cirurgia que ela não queria, porque inclusive tem médicos que falam que nem precisa falar que fez a cirurgia. Já ouvi relatos também de que a mãe teve a criança, aí nasceu com intersexo, falou com o pai, e aí o pai escolheu o sexo, nem consultou a mãe. Então, são questões muito complicadas. Ao meu ver, esse caso específico foi bem antiético. E muitas pessoas intersexo, hoje em dia que já são, né, adultas e tudo mais, estão nesse ativismo por essa autonomia, de deixar a pessoa escolher depois, e que a gente tem que combater esse binarismo, que a gente tem que acolher as pessoas e aceitar as pessoas e a diversidade como ela é, em vez de tentar entochar pessoas em caixinhas que não acolhe todo mundo, que não abraça a realidade de todo mundo, né? A vivência dessa diversidade e pluralidade toda. Então, se a gente se abrir muito mais para essa pluralidade, é muito mais fácil. E a gente tá vendo que as gerações mais novas, elas estão muito mais abertas a essa pluralidade. Então, o bullying tá ficando muito mais ameno, não tá ficando tão... a própria educação contra bullying, né, tá acontecendo, que é muito importante.
E as crianças estão levando muito mais tranquilas essas questões de, por exemplo, orientação sexual não ser só hétero, né? Estar dentro dessa heteronormatividade. E pra eles tá tudo bem, não é mais uma questão para muitas dessas crianças. Então, a gente deveria refletir e repensar por que é uma questão pra gente, né? E eu acho que é isso, gente. Como eu sempre coloco nos finais dos meus posts, celebrando a diversidade. É isso que a gente quer buscar aqui com esse trabalho. É isso que eu tento trazer sempre. A gente compreender e ter um pouquinho mais de conhecimento, porque muitos dos nossos preconceitos é como o próprio nome diz, né? É porque a gente realmente não conhece. A gente não falou com ninguém que viveu aquilo. A gente não conheceu a realidade de ninguém naquele aspecto. A gente não parou pra ter essa escuta acolhedora. E a gente só julgou com caixinhas e padrões que foram impostos e a gente só repetiu sem refletir a respeito deles. Então, eu acho que é bem importante a gente, às vezes, né, dar uns passinhos para trás e pensar um pouco melhor e entender que a nossa realidade não é a única realidade possível. As possibilidades são muitas. Então, se vocês quiserem qualquer material extra sobre isso, ou se vocês conhecerem pessoas assexuais ou intersexo que estejam dispostas a conversar aqui comigo e fazer uma live comigo, eu vou super, super adorar. E lembrando, mais uma vez, que essa semana eu lancei o workshop online Encare Seus Monstros. Então, inspirada aí no Halloween, que eu amo, coloquei aí um workshop pra gente enfrentar os medos que a gente possa ter dos nossos desejos, das nossas fantasias, dos nossos fetiches, essas coisas sexuais aí que podem nos assustar, que pode dar medo, que pode dar culpa, que pode dar vergonha, que é difícil de falar com a parceria e tudo mais. Então vai ser focando nisso, que o workshop vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de novembro. Para mais detalhes, deem uma olhada nos últimos posts e me mandem PV. E para inscrição é direto comigo. É um workshop super acessível de R$77. Então, eu espero que vocês se empolguem junto comigo. Eu, inclusive, vou ensinar nesse curso a técnica que eu aprendi na Austrália, que é muito, muito incrível para mudar, inclusive, aí a neuroplasticidade aí, que é como o cérebro está se conectando e como são essas sinapses, como elas podem ser desfeitas e refeitas de maneiras diferentes e fazer mais conexões. Então, trazer o que tá lá no inconsciente, no subconsciente pro consciente, pra gente realmente encarar esses monstrinhos interiores, pra gente encarar esses medos e aprender com eles e explorar, experimentar através deles. Então, ver o medo e esses monstrinhos não como obstáculos, e sim como impulsionadores de experiências diferentes aí, ou de apenas autoconhecimento, de explorar a sua imaginação e tudo mais. Vamos ver aqui. Ó, colocaram aqui, sim, preconceito não tá com nada, temos que acolher a todos. Exatamente, gente. Não sendo uma pessoa que está prejudicando ninguém, que não está cometendo crime, a gente acolhe. E mesmo as que cometem crimes, a gente tem que reabilitar essas pessoas, porque não adianta, né, só aprender e aí soltar e não tratar essas pessoas, dependendo do que é. Tem que ter tratamento psicológico, psiquiátrico e tudo mais pra não reincidir. Mas isso é papo para outro dia. Alguma perguntinha a mais, meu povo? Eu acho que é isso por hoje. Eu tô bem animada com o workshop, eu espero que vocês também. Aproveitem o Halloween, eu amo Halloween, né? Do jeito que vocês puderem, enfeitem em casa, se maqueiem se for o caso, façam, sei lá, uns doces diferentes em casa. E aproveitem o Halloween. Esse ano vai, né, tá meio esquisito aí, de um jeito diferente. Mas vamos colocar a nossa criatividade pra rolar aí. Não só nos momentos sexuais e íntimos e românticos e afetivos, não é mesmo? Vamos colocar para o Halloween também.
E se empolguem comigo e vem no Encare Seus Monstros no workshop do mês que vem. Beijinho, beijinho. Tchau!